Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você. Estamos aqui no programa Jesus Leão de Judá, na nossa querida Rede Paulista. Estamos fazendo aqui o nosso programa com muita alegria, pregando o Evangelho da Salvação, a Palavra de Deus. Conheça a Bíblia, leia a Palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. É verdade, irmão. Diz a palavra de Deus, olha, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés. Olha lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha! Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, nesta versão bíblica, eu uso a Bíblia do Pregador, da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia do Pregador. Excelente tradução, excelente Bíblia. Então, meu amado, minha amada, é lâmpada para os nossos pés. Sabe quando você entra no cinema, já começou o filme, que você está tudo escuro e que você precisa andar e tem aquelas lâmpadas, aquelas luzes no corredor, direcionando ali, orientando você, e você sabe onde tem ali um degrau, onde tem uma lixeira, e você não vai enroscar o pé, você não vai cair, porque tem lâmpada, tem luz. Assim a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. A palavra do Senhor, ela vai nos guiando, irmãos. É lâmpada, é luz, é a verdade plena. Na Bíblia Sagrada está toda a verdade. Na Bíblia Sagrada está toda a verdade. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Não tem como esquecer, não é? João 17, 17. Jesus diz, olha que maravilha. Olha a providência de Deus. Não tem nem como esquecer esse versículo. João 17, 17. Jesus diz, Pai, a tua palavra é a verdade. Então toda a verdade está aqui na palavra de Deus. Então conheça, você que precisa viver a verdade e precisa viver na verdade. Porque não é apenas conhecer a verdade. Você sabe que aquilo é a verdade, que ali é a verdade. Mas não é apenas conhecer a verdade. Você precisa estar na verdade. Não apenas saber o que é a verdade, mas viver na verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Então viva na verdade da palavra do Senhor. Conheça cada vez mais a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, no capítulo 32 do livro do Gênesis, há uma passagem muito bonita da mudança da história de um homem, e não apenas a mudança da sua história de vida, até o seu nome foi mudado. É a história de Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. É pai, filho e neto. Os nossos três patriarcas da nossa fé, os nossos pais na fé. Abraão, Isaac e Jacó. Assim como também Sara, Rebeca e Raquel são as nossas mães na fé, as matriarcas da nossa fé. Sara, de Abraão, Rebeca, de Isaac e Raquel, de Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles são os nossos pais na fé. Pai, neto, pai, filho e neto. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, diz a palavra de Deus, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, quando ele, diz a palavra no capítulo 32, durante toda a noite, naquela noite, ele teve uma experiência muito forte com Deus. Uma experiência tremenda com o anjo do Senhor. A presença do anjo de Deus é a presença de Deus, porque o anjo é aquele que traz a mensagem de Deus. Deus se utiliza de anjos para se comunicar comigo e com você. Então, o que acontece, irmãos? Lembrando, só uma parênteses aqui, irmãos, abrindo só para um comentário. Espíritos não voltam. Quem se manifesta no nosso mundo, quem se manifesta por aprovação de Deus, tudo é segundo a aprovação de Deus, porque tudo está no controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. Quem se manifesta neste mundo são os anjos ou os demônios. Espíritos de pessoas que faleceram, que já estão na eternidade, não voltam mais. Não voltam, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. No capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, aquela história de Lázaro e o rico. Lázaro pobre, muito pobre, e o rico avarento. Os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu,
E o rico avarento, o rico orgulhoso, egoísta, foi para o inferno. Há um momento que o rico pede para voltar à terra. O pai Abraão disse não, nosso pai na fé disse não. Não permitiu que aquela alma condenada, que estava no inferno, voltasse para a terra. Então, irmãos, quem se manifesta no nosso mundo e pode se manifestar no nosso mundo físico, são os anjos ou os demônios. E aqui, no caso de Jacó, foi um anjo de poder. A Bíblia diz que durante toda a noite, Jacó lutou com o anjo. Lutar com o anjo não significa lutar contra o anjo. Ele não estava sendo violento com o anjo, de maneira alguma. Lutar com o anjo significa insistir. É uma luta ali, insistindo. Lutar com Deus não significa lutar contra Deus. Quem luta contra Deus é Satanás. Nós lutamos com Deus. Mas esta luta não é uma luta para agredir Deus. Não é uma luta para blasfemar. Não é uma luta para ofender a Deus. Esta luta é uma luta de insistência, persistindo no clamor. O Senhor Jesus, ele promete, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, na verdade, Jacó, ele lutou com o anjo durante toda a noite. Não contra o anjo, que quem luta contra o anjo de Deus é um demônio. O demônio é que luta contra o anjo. Jacó não. Ele lutou com Deus. Ele lutou com o anjo. E diz que o anjo do Senhor, no versículo 26 do capítulo 32, disse o anjo: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Já estava amanhecendo o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. O anjo perguntou: como te chamas? Ele respondeu: Jacó é o meu nome. Então o anjo disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ele lutou, ele insistiu com o anjo. Irmão, irmã, nossa vida muitas vezes, nós lutamos a noite inteira. O clamor vai pela madrugada fora. Clama, meu amado, clama até a bênção chegar na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E o anjo perguntou: qual é o teu nome? Porque ele viu aquele fervor, aquela fé inabalável de Jacó. Qual é o teu nome? Jacó é o meu nome. Não, o teu nome será Israel, porque lutaste como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, Deus aceita o teu clamor e Deus vai fazer o milagre. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. A palavra Israel significa aquele que luta e insiste com Deus. Seja você também um insistente até receber a sua bênção. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Santo Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz maravilhosa do Senhor esteja com você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, o leão poderoso da tribo de Judá. Ontem a Santa Eucaristia da prosperidade e da bênção do Senhor foi maravilhosa, foi tremenda. Você não veio participar? Oh, meu amado, minha amada, venha participar. A nossa igreja anglicana, a nossa paróquia anglicana Leão de Judá, fica aqui, olha, na Avenida Samuel Martins, 1959, no Jardim do Lago, aqui em Jundiaí. É muito fácil, muito fácil. É na avenida principal, na Avenida Samuel Martins, 1959, aquela avenida que vem no sentido 14 de dezembro, tá? Não no sentido centro da cidade, sentido contrário ao centro da cidade. Na Avenida Samuel Martins, 1959, no Jardim do Lago, aqui em Jundiaí. Venha participar. Ontem foi tremenda, aqui o lugar tremeu. O poder de Deus aconteceu ali. Eu creio que muitos milagres aconteceram, muitas vidas foram restauradas, muitos empregos foram restabelecidos, graças a Deus, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus tem nas mãos a chave de Davi, a chave da realeza, a chave de rei. E o rei, quando manda, é obedecido. Jesus tem nas mãos a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Tá bom? Então venha participar. Vamos para o Evangelho do dia? O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem, tá? Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da nossa salvação. Irmão, irmã, continuação do evangelho de ontem, não é? Lembra daquele jovem, daquele outro discípulo que veio e falou: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus falou: Não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu segue-me. Ou seja, desculpa. Ele estava dando uma desculpa. É claro que Jesus não ia impedir que um filho fosse sepultar o seu pai. Nessa hora tão difícil, claro que Jesus não ia impedir. Sepultar os mortos é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia. Mas Jesus percebeu que aquele rapaz estava dando uma desculpa esfarrapada. Quer dizer, aparentemente era um bom motivo para não seguir Jesus, mas era esfarrapada. Não tinha. Jesus ia esperá-lo. Se ele falasse assim: Jesus, deixa que eu primeiro vá sepultar o meu pai que morreu e depois eu vou te seguir. Espera um pouco, Jesus. Convidasse Jesus também para ir à sua casa, para ir lá no velório, para ir lá no sepultamento. Jesus poderia até ressuscitar o pai dele, mas não. Deixa primeiro. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Segue-me. Porque aquele jovem estava morto. Vivo, morto. Interessante isso, não é? Vivo, porém morto. O que é uma pessoa viva e ao mesmo tempo morta? É uma pessoa que tem vida física, mas não tem vida espiritual. Espiritualmente está morta, porque não tem Jesus. O que Jesus diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estar em Jesus é ter vida. Não estar em Jesus é não ter vida. E o contrário de vida, o que é? Morte. Entenderam? Então, muitas pessoas vivem mortas. Parece contradição, né? Vivas, mas vivem mortas. Por quê? Não tem Jesus, a vida. Somente Jesus pode dar sentido, dar vida à pessoa. Vamos ao evangelho de hoje, olha. Jesus, depois de falar com aquele jovem, de falar que ele não tinha, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, a Bíblia diz que Jesus entrou num barco e seus discípulos foram atrás dele. Veio uma grande tempestade no mar da Galileia. Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades. Os três nomes para o mesmo lago. Na verdade, chamado Mar da Galileia, mas não é um mar, é um grande lago de água doce. Eu conheço lá, já celebrei a Eucaristia lá no barco, enfim, com um grupo de peregrinos. E agora em novembro, se Deus quiser, estarei voltando com outro grupo de peregrinos a Israel e com certeza nós iremos celebrar a Santa Eucaristia num barco bem no meio do mar da Galileia. Se você quiser, entre em contato conosco aqui na Associação Jesus Leão de Judá e você terá informações de como participar desta peregrinação à terra de Israel, a terra onde mana leite e mel. Jesus entra no barco, os discípulos seguem o Senhor e veio uma grande tempestade no mar da Galileia. Uma grande tempestade. E os discípulos, e Jesus estava dormindo. Os discípulos apavorados, porque o barco estava sendo sacudido pelas ondas revoltas do mar da Galileia. Irmãos, antes de conhecer o mar da Galileia, antes de ir a Israel, a primeira vez que eu fui, quando eu li esse evangelho, eu ficava pensando, mas como pode uma tempestade num lago? Porque é mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Tanto que é lago de Genezaré, lago de Cafarnaum, lago de Tiberíades. Então, eu ficava pensando, como pode uma tempestade? Irmãos, verdadeiramente é uma tempestade. Porque nós temos aqui a fronteira com a Jordânia, a antiga terra de Moabe, são montanhas. Então, onde está o Mar Vermelho, na verdade, é uma baixada. Então, ali o vento é muito forte, dependendo do momento do dia, do horário do dia, é muito forte. Então, realmente, irmãos, as ondas são altas. E o barco, sobretudo naquele tempo, aqueles barcos pequenos. Uma vez, numa ocasião, eu estive lá com um grupo de peregrinos e o barco, nós tínhamos que, tanto que eu celebrei a Eucaristia, todos nós ficamos sentados. Eu celebrei a Eucaristia sentado, a mesa é fixa no chão, no piso do barco, porque realmente a gente não conseguia ficar em pé.
Tal era a velocidade e tal era a violência dos ventos e das águas. E diz a palavra de Deus que Jesus primeiro repreende os discípulos, homens de pouca fé, por que assim? Vocês estão assim tímidos? Por que esse desespero? Eu não estou aqui com vocês, eu sou Jesus, eu sou o Senhor. Primeiro ele repreendeu, ele deu uma bronca nos discípulos. Homens de pouca fé, homens de pouca fé. Irmãos, por que ter medo? Se Jesus está comigo, se Jesus está com você. O Salmo 26, 27 diz, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém. E Jesus, diz a palavra, deu uma ordem e fez-se grande bonança no mar da Galileia. E eles estavam maravilhados e perguntavam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nós temos a resposta. Quem é este que quando dá uma ordem, o mar obedece? Quem é este que quando dar uma ordem, a calmaria acontece? Quem é este que basta uma ordem dele para que seu coração se acalme? Quem é este que basta uma ordem dele e a sua vida se acalma? Quem é este? Este é Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Então venha para Jesus, clame a Jesus. Talvez o barquinho da sua vida está prestes a naufragar devido às ondas, às tribulações, os problemas que estão se levantando contra você. Mas clame a Jesus, venha a Jesus e tenha certeza absoluta que o mar vai se acalmar. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua família e amanhã estaremos de volta na Rede Paulista com o nosso querido, maravilhoso programa Jesus, o Leão da Tribo de Judá. Jesus, o Leão de Judá. Deus abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e que o Mestre Jesus, o Senhor Jesus, acalme o mar da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você está agora. Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.